A noite em São Paulo era uma mistura de luzes brilhantes e sombras profundas. Uma cidade que nunca parava, nunca descansava. O ar estava carregado da energia típica de uma metrópole que vivia em ritmo acelerado, onde o sucesso era medido em cifras e o fracasso em silêncios. No alto de um dos edifícios mais modernos da Avenida Faria Lima, Rafael Mendes observava a cidade através da janela de vidro blindado de seu escritório. Aos 38 anos, ele era o dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, um nome que ecoava nos corredores das bolsas de valores e nas páginas das revistas de negócios. Sua trajetória era a de um self-made man, um homem que havia construído um império a partir do zero, mas que, em troca, havia perdido algo que nem mesmo o dinheiro poderia comprar: a capacidade de se conectar verdadeiramente com as pessoas. Rafael não era um homem fácil de definir. Para o mundo exterior, ele era um gênio dos negócios, alguém que transformava ideias em milhões com uma facilidade que parecia quase injusta. Mas por trás da fachada de sucesso, havia uma história de sacrifícios e escolhas difíceis. Ele havia crescido em uma família de classe média baixa, onde o dinheiro era escasso e as oportunidades ainda mais. Desde cedo, ele aprendeu a valorizar o trabalho duro e a não depender de ninguém. Quando fundou sua primeira startup aos 25 anos, ele já sabia que o caminho não seria fácil. O que ele não esperava era que, ao alcançar o topo, se sentiria tão sozinho. Do outro lado da cidade, em um bairro mais simples, Isabela Costa terminava seu dia de trabalho na ONG, onde atuava como psicóloga. Aos 29 anos, ela dedicava sua vida a ajudar jovens de comunidades carentes a encontrarem seu lugar no mundo. Seu escritório era modesto, mas cheio de vida, com fotos de formaturas e cartas de agradecimento espalhadas pelas paredes. Isabela acreditava no poder das conexões humanas, na ideia de que o verdadeiro sucesso não estava em acumular riquezas, mas em transformar vidas. Enquanto Rafael vivia cercado por números e estratégias, ela respirava histórias e emoções. Isabela havia escolhido seu caminho por convicção, não por acaso. Filha de uma professora e de um assistente social, ela cresceu em um ambiente onde o valor das pessoas sempre foi colocado acima do valor das coisas. Desde pequena, ela via seus pais trabalhando incansavelmente para ajudar os outros, e aquilo a marcou profundamente. Quando decidiu seguir a carreira de psicologia, ela sabia que não seria uma jornada fácil, mas também sabia que não poderia ser diferente. Para ela, ajudar os outros não era apenas uma profissão, era uma missão. O destino dos dois se cruzou em um evento beneficente organizado pela empresa de Rafael. Ele estava lá por obrigação, mais preocupado em garantir que a imagem da empresa fosse associada a boas causas do que com as causas em si. Isabela, por outro lado, era uma das palestrantes, convidada para falar sobre o impacto da educação e do apoio emocional no desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade. Quando ela subiu ao palco, sua presença era tão envolvente que até mesmo Rafael, acostumado a ignorar discursos, sentiu-se atraído por suas palavras. Ela falava com uma paixão que ele há muito não via em ninguém, muito menos em si mesmo. Ao final da palestra, Rafael se aproximou dela, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. "Você fala com uma convicção que é rara nos dias de hoje", disse ele, com um tom que tentava ser neutro, mas que não conseguia esconder um leve interesse. Isabela olhou para ele, reconhecendo o homem por trás do terno caro e da postura imponente. "Acredito que as pessoas precisam de mais do que números para se sentirem completas", respondeu ela, com um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e desafiador. Naquela noite, algo mudou para ambos. Rafael, acostumado a controlar tudo ao seu redor, sentiu-se desequilibrado pela presença de alguém que não se impressionava com sua fortuna ou seu status.
Isabela, por sua vez, viu em Rafael uma complexidade que ia além da imagem pública do empresário bem-sucedido. Era o início de uma conexão que nenhum dos dois esperava, mas que iria desafiar suas crenças, seus medos e, acima de tudo, suas escolhas. Rafael Mendes não era um homem que se deixava levar por emoções. Desde que começara a construir seu império, ele aprendera a ver o mundo em termos de custo e benefício, de riscos e recompensas. Sua vida era uma série de cálculos precisos, onde cada decisão era tomada com base em dados e estratégias. Mas algo naquela noite, naquela mulher, o fez questionar se talvez houvesse mais na vida do que apenas números. Ele não conseguia tirar Isabela da cabeça. Havia algo nela que o intrigava, algo que ele não conseguia definir, mas que o atraía de uma maneira que ele não sentia há anos. Nos dias que se seguiram ao evento, Rafael tentou voltar à sua rotina habitual. Reuniões, relatórios, telefonemas intermináveis. Mas sua mente continuava vagando para aquela noite, para aquela mulher que falava com tanta paixão sobre coisas que ele nunca havia considerado importantes. Ele se pegou pesquisando sobre o trabalho dela, lendo artigos e entrevistas que ela havia dado. Quanto mais ele lia, mais ele se interessava. Isabela não era apenas uma psicóloga, ela era uma defensora incansável daqueles que haviam sido esquecidos pelo sistema. E, de alguma forma, isso ressoava com algo dentro dele, algo que ele havia enterrado há muito tempo. Enquanto isso, Isabela também não conseguia esquecer o encontro com Rafael. Ela sabia quem ele era, é claro. Todo mundo no Brasil conhecia o nome de Rafael Mendes. Mas o homem que ela conhecera naquela noite era diferente da imagem pública que ele projetava. Havia uma vulnerabilidade nele, uma hesitação que ela não esperava ver em alguém tão poderoso. Ela se perguntava o que havia por trás daquela fachada de sucesso e controle. O que o levara a construir um muro tão alto ao seu redor? E por que, naquela noite, ele parecia estar tentando derrubá-lo? Uma semana após o evento, Rafael decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Ele ligou para Isabela, não através de sua secretária, não através de um assistente. Ele mesmo discou o número, sentindo uma estranha mistura de nervosismo e determinação. Quando ela atendeu, sua voz era tão calorosa e envolvente quanto ele se lembrava. "Isabela, aqui é Rafael Mendes", ele disse, tentando manter o tom profissional, mas falhando miseravelmente. "Eu queria conversar com você sobre o trabalho que você faz. Talvez possamos marcar um café?" Do outro lado da linha, Isabela ficou surpresa, mas não desconcertada. Ela sabia que Rafael não era o tipo de homem que fazia ligações pessoais sem um motivo. "Claro, Rafael", ela respondeu, com um sorriso que ele podia quase ouvir. "Adoraria." Eles marcaram de se encontrar em um café no centro da cidade, um lugar discreto, onde poderiam conversar sem serem incomodados. Quando Rafael chegou, ele já estava lá, sentada em uma mesa perto da janela, com um livro nas mãos. Ela parecia tão natural, tão à vontade, que ele se sentiu um intruso em seu mundo. Mas quando ela olhou para ele e sorriu, toda a atenção que ele sentia pareceu desaparecer. A conversa fluiu com uma facilidade que surpreendeu a ambos. Eles falaram sobre o trabalho dela, sobre os jovens que ela ajudava, sobre os desafios que enfrentavam. Rafael ouviu com atenção, fazendo perguntas que mostravam um interesse genuíno. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente conectado a alguém. Mas à medida que a conversa avançava, Isabela começou a perceber que havia mais em Rafael do que ele estava disposto a mostrar. Havia uma tristeza em seus olhos, uma dor que ele tentava esconder. Ela não pressionou, sabendo que algumas histórias levam tempo para serem contadas. Mas ela prometeu a si mesma que, se ele algum dia estivesse pronto para compartilhar, ela estaria lá para ouvir. Nos dias que se seguiram, eles começaram a se ver com mais frequência. Às vezes era um café,
outras vezes um almoço rápido entre compromissos. Cada encontro era uma oportunidade para eles se conhecerem melhor, para explorarem os mundos tão diferentes em que viviam. E aos poucos, eles começaram a se tornar parte um da vida do outro. Rafael descobriu que gostava de ouvir Isabela falar sobre seu trabalho, sobre as vidas que ela tocava. Havia uma pureza em sua paixão que ele admirava, uma sinceridade que ele não encontrava em seu próprio mundo. E Isabela, por sua vez, começou a ver além da fachada de sucesso de Rafael. Ela viu o homem que havia sacrificado tanto para chegar onde estava, o homem que carregava o peso de suas escolhas em silêncio. Mas, como em qualquer história, havia desafios. O mundo de Rafael era um mundo de pressões e expectativas, onde cada movimento era calculado e cada decisão analisada. E o mundo de Isabela era um mundo de emoções e conexões, onde o sucesso era medido em sorrisos e não em cifras. Eles vinham de lugares tão diferentes, com valores tão distintos, que era inevitável que surgissem conflitos. Um desses conflitos surgiu quando Rafael sugeriu que Isabela se juntasse à sua empresa como consultora. Ele via o trabalho dela como uma oportunidade de trazer uma nova perspectiva para seus negócios, uma maneira de mostrar que ele se importava com mais do que apenas lucros. Mas Isabela hesitou. Ela admirava o que Rafael havia construído, mas não queria que seu trabalho fosse cooptado por uma máquina corporativa. Ela temia perder a essência do que fazia, a conexão genuína que tinha com as pessoas que ajudava. A discussão que se seguiu foi intensa, mas também reveladora. Eles discutiram sim, mas também ouviram, e no final, chegaram a um entendimento. Rafael percebeu que não podia simplesmente trazer Isabela para seu mundo sem considerar o que isso significaria para ela. E Isabela entendeu que Rafael estava tentando, à sua maneira, se aproximar dela, de se conectar com algo que ele sentia que havia perdido. Foi um momento de crescimento para ambos, um momento que mostrou que, apesar de suas diferenças, eles estavam dispostos a se esforçar para entender um ao outro. E talvez era exatamente isso que os tornava tão especiais juntos. O relacionamento entre Rafael e Isabela continuou a se aprofundar, mas não sem seus desafios. Eles eram como duas forças opostas que de alguma forma se atraíam. Ele, o pragmático, acostumado a resolver problemas com lógica e estratégia. Ela, a idealista, que acreditava no poder das emoções e das conexões humanas. Cada um trazia algo único para a relação, mas também trazia consigo bagagens que precisavam ser desafiadas e, às vezes, superadas. Um dos primeiros grandes testes para o relacionamento deles surgiu quando Rafael foi convidado a participar de um painel de discussão sobre inovação e responsabilidade social. Ele viu isso como uma oportunidade de mostrar ao mundo que sua empresa não era apenas sobre lucros, mas também sobre impacto positivo. No entanto, quando ele compartilhou a ideia com Isabela, ela não pareceu tão entusiasmada quanto ele esperava. Responsabilidade social não é apenas sobre fazer doações ou aparecer em eventos, Rafael, ela disse, com uma seriedade que o fez parar e ouvir. É sobre mudar a forma como você faz negócios, sobre garantir que suas ações estejam alinhadas com os valores que você diz defender. Rafael ficou um tanto defensivo. Ele havia trabalhado duro para construir sua empresa, e a ideia de que ele não estava fazendo o suficiente era difícil de engolir. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que Isabela tinha um ponto. Ele passou os dias seguintes refletindo sobre suas palavras, analisando as operações de sua empresa com um olhar crítico. E, pela primeira vez, ele começou a ver falhas onde antes só via sucesso. Com a ajuda de Isabela, ele começou a implementar mudanças, pequenas no início, como a criação de um programa de estágios para jovens de comunidades carentes. Mas, à medida que ele via o impacto positivo que essas mudanças tinham,
ele se sentia mais motivado a fazer mais. Foi um processo lento e, às vezes, frustrante, mas também foi um dos mais gratificantes que ele já havia experimentado. Enquanto isso, Isabela também estava passando por suas próprias transformações. Ela sempre havia sido uma pessoa independente, acostumada a confiar em seus próprios instintos e habilidades. Mas estar com Rafael a fez perceber que ela não precisava carregar o mundo sozinha. Ele estava lá para apoiá-la, para ouvi-la, para ajudá-la a encontrar soluções para os problemas que ela enfrentava em seu trabalho. Um exemplo disso foi quando a ONG, onde Isabela trabalhava, enfrentou uma crise financeira. Os fundos estavam acabando e ela não sabia como continuar ajudando os jovens que dependiam dela. Rafael, ao saber da situação, ofereceu ajuda imediatamente, mas em vez de simplesmente escrever um cheque, ele sugeriu que eles trabalhassem juntos para encontrar uma solução sustentável. "Eu posso doar dinheiro, Isabela", ele disse, "mas o que você realmente precisa é de uma maneira de garantir que isso não aconteça de novo. Vamos pensar em como podemos tornar sua ONG autossuficiente." E foi o que fizeram. Juntos, eles desenvolveram um plano para diversificar as fontes de renda da ONG, incluindo a criação de um programa de workshops pagos e a busca por parcerias com empresas locais. Foi um esforço conjunto que não apenas resolveu a crise imediata, mas também fortaleceu a organização para o futuro. No entanto, nem tudo eram flores. À medida que seu relacionamento se tornava mais sério, eles também começaram a enfrentar pressões externas. A mídia, sempre ávida por histórias sobre a vida dos ricos e famosos, começou a se interessar por eles. Fotógrafos apareciam em lugares inesperados e artigos especulativos sobre o romance improvável entre o magnata e a psicóloga começaram a surgir. Isabela, que sempre havia valorizado sua privacidade, achou a atenção da mídia opressiva. Ela não estava acostumada a ser o centro das atenções, e a ideia de que sua vida pessoal estava sendo dissecada publicamente a deixava desconfortável. Rafael, por outro lado, estava mais acostumado à exposição, mas mesmo ele se sentia incomodado com a forma como Isabela estava sendo tratada. "Eu não quero que isso te machuque", ele disse a ela uma noite, após um dia particularmente difícil. "Se precisarmos dar um passo atrás, se precisarmos de mais privacidade, eu entendo." Mas Isabela sacudiu a cabeça. "Eu não vou deixar que isso nos afaste, Rafael. Nós estamos juntos nisso, certo?" Ele sorriu, sentindo uma onda de alívio e gratidão. "Certo." Apesar dos desafios, eles continuaram a se apoiar, a aprender um com o outro e a crescer juntos. E, à medida que o tempo passava, eles começaram a perceber que o que tinham era algo especial, algo que valia a pena lutar. Mas, como em qualquer história, havia mais desafios pela frente, e o maior deles estava prestes a surgir, testando não apenas seu relacionamento, mas também suas próprias identidades e valores. O clímax da história começou a se desenhar em um dia aparentemente comum. Rafael estava em seu escritório, revisando os detalhes de um novo projeto que prometia revolucionar a indústria de tecnologia. Era um momento crucial para sua empresa, e ele estava totalmente imerso no trabalho quando recebeu uma ligação inesperada. Era seu advogado, com uma voz tensa que imediatamente colocou Rafael em alerta. "Rafael, precisamos conversar. É urgente." Minutos depois, ele estava em uma sala de reuniões, ouvindo as palavras que mudariam tudo. Havia uma investigação em andamento sobre suas práticas comerciais, com acusações de irregularidades financeiras e conflitos de interesse. As alegações eram graves o suficiente para ameaçar não apenas sua reputação, mas também o futuro de sua empresa. Rafael ficou em choque. Ele sempre havia operado dentro da lei, sempre havia se esforçado para fazer as coisas da maneira certa. Como isso poderia estar acontecendo?
Ele exigiu respostas, mas seu advogado não tinha muitas. A investigação ainda estava em andamento e as informações eram escassas. Tudo o que Rafael sabia era que precisava agir rápido para proteger tudo o que havia construído. Enquanto isso, Isabela estava em sua ONG, ocupada com os preparativos para um novo programa de mentoria. Ela mal conseguia conter sua empolgação com o impacto que isso poderia ter na vida dos jovens que atendia. Mas quando Rafael ligou para ela naquela noite, sua voz carregada de preocupação a fez parar tudo. "Preciso te ver", ele disse sem rodeios. Algo aconteceu. Eles se encontraram em seu apartamento, um lugar que havia se tornado um refúgio para ambos. Quando Rafael contou a ela sobre a investigação, Isabela ficou chocada. Ela conhecia Rafael, conhecia seu caráter, e não conseguia acreditar que ele pudesse estar envolvido em algo ilegal. Mas, ao mesmo tempo, ela via o medo em seus olhos, a incerteza que o consumia. "O que você vai fazer?", ela perguntou segurando sua mão. "Eu não sei", ele admitiu, algo que raramente fazia. "Mas eu preciso descobrir a verdade. Eu não posso deixar que isso destrua tudo." Nos dias que se seguiram, Rafael mergulhou de cabeça na investigação, trabalhando incansavelmente para descobrir a origem das acusações. Ele reviu contratos, analisou transações, conversou com colegas e funcionários, e aos poucos, ele começou a perceber que havia algo maior em jogo. As acusações não eram apenas um erro ou um mal-entendido. Elas pareciam fazer parte de um plano maior, uma tentativa de minar sua empresa e sua reputação. Enquanto isso, Isabela estava ao seu lado, oferecendo apoio emocional e uma perspectiva que ele não conseguia ver sozinho. Ela o ajudou a manter a calma, a não se deixar levar pela raiva ou pelo desespero. E mais importante, ela o lembrou de quem ele era, dos valores que ele defendia. "Você não é apenas um empresário, Rafael", ela disse uma noite, enquanto ele revisava mais uma pilha de documentos. "Você é uma pessoa que se importa, que faz a diferença. Não deixe que isso te defina." Mas à medida que a investigação avançava, a pressão começou a pesar sobre eles. A mídia, sempre ávida por escândalos, começou a especular sobre o envolvimento de Rafael em atividades ilegais. As manchetes eram implacáveis e a opinião pública começou a se voltar contra ele. Até mesmo alguns de seus colegas e parceiros de negócios começaram a se distanciar, temendo serem associados ao escândalo. Foi um período difícil para ambos. Rafael se sentia traído e isolado, enquanto Isabela lutava para manter a esperança e a fé no homem que amava. E, em meio a tudo isso, eles tiveram que enfrentar uma decisão difícil: continuar lutando juntos ou deixar que o peso do escândalo os separasse. Foi um período difícil para ambos. Rafael se sentia traído e isolado, enquanto Isabela lutava para manter a esperança e a fé no homem que amava. E, em meio a tudo isso, eles tiveram que enfrentar uma decisão difícil: continuar lutando juntos ou deixar que o peso do escândalo os separasse. Uma noite, após um dia particularmente difícil, Rafael finalmente quebrou. Ele estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos, quando Isabela se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. "Eu não sei se consigo superar isso", ele admitiu, com uma voz quebrada. "Eu não sei se consigo proteger você de tudo isso." Isabela se ajoelhou ao seu lado, olhando diretamente em seus olhos. "Você não precisa me proteger, Rafael. Eu escolhi estar aqui, com você, e eu não vou a lugar nenhum." Foi um momento de vulnerabilidade e conexão, um momento que os uniu ainda mais. E naquele instante, Rafael percebeu que, não importava o que acontecesse, ele não estava sozinho. Ele tinha Isabela, e juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa, mas o clímax verdadeiro ainda estava por vir. Poucos dias depois, Rafael descobriu a verdade por trás das acusações. Havia um ex-funcionário,
Alguém que ele havia demitido meses atrás por má conduta, que estava por trás de tudo. Esse ex-funcionário havia forjado documentos e espalhado rumores na tentativa de se vingar. Foi uma revelação chocante, mas também um alívio. Agora Rafael tinha as provas que precisava para limpar seu nome. Ele agiu rapidamente, apresentando as evidências às autoridades e à mídia. A verdade veio à tona e as acusações foram retiradas. Mas embora o escândalo tenha sido resolvido, as cicatrizes permaneceram. Rafael havia sido lembrado de quão frágil o sucesso pode ser, de como tudo o que ele havia construído poderia ser ameaçado em um instante. E no meio de tudo isso, ele também havia aprendido algo sobre si mesmo. Ele havia aprendido que não precisava carregar o mundo sozinho, que podia confiar em alguém para compartilhar o fardo. E ele havia aprendido que, às vezes, o verdadeiro sucesso não está em acumular riquezas, mas em construir conexões que valem mais do que qualquer cifra. Após a tempestade, veio a calmaria. A verdade sobre as acusações contra Rafael havia sido revelada, e sua reputação foi restaurada. A mídia, que antes o crucificava, agora o elogiava por sua integridade e resiliência. Mas para Rafael, o que realmente importava não era a opinião pública, mas o que ele havia aprendido sobre si mesmo e sobre o que realmente importava na vida. Ele e Isabela haviam passado por um dos períodos mais difíceis de suas vidas, mas saíram mais fortes do que nunca. O escândalo, embora doloroso, havia servido como um catalisador para que ambos refletissem sobre suas prioridades e valores. E no final, eles perceberam que o que realmente importava era o amor e o apoio que tinham um pelo outro. Rafael decidiu fazer mudanças significativas em sua vida e em sua empresa. Ele percebeu que, embora o sucesso financeiro fosse importante, não era o único objetivo que valia a pena perseguir. Ele começou a implementar políticas que refletiam um compromisso genuíno com a responsabilidade social, trabalhando em estreita colaboração com Isabela para garantir que suas ações tivessem um impacto positivo real. Um dos primeiros projetos que eles lançaram juntos foi uma iniciativa para fornecer educação e treinamento profissional para jovens de comunidades carentes. A ideia era dar a esses jovens as ferramentas de que precisavam para construir um futuro melhor, não apenas através de doações, mas através de oportunidades reais e sustentáveis. O projeto foi um sucesso e logo se tornou um modelo para outras empresas seguirem. Enquanto isso, o relacionamento deles continuou a florescer. Eles haviam aprendido a confiar um no outro de uma maneira que nunca haviam experimentado antes. Eles sabiam que, não importava o que o futuro reservasse, eles poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. Um ano após o escândalo, Rafael fez algo que nunca havia imaginado fazer. Ele pediu Isabela em casamento. Foi em um dia comum, sem grandes preparativos ou fanfarras. Eles estavam em casa cozinhando juntos, quando ele simplesmente se ajoelhou e pediu que ela passasse o resto da vida com ele. Isabela, é claro, disse que sim, e naquele momento eles sabiam que estavam começando um novo capítulo de suas vidas, um capítulo cheio de amor, esperança e possibilidades. O casamento foi uma celebração íntima, com apenas familiares e amigos próximos. Foi um reflexo de quem eles eram, pessoas que valorizavam as conexões genuínas e o amor verdadeiro. E quando eles trocaram votos, prometendo estar um ao lado do outro nos bons e maus momentos, todos presentes sabiam que estavam testemunhando algo especial. Nos anos que se seguiram, Rafael e Isabela continuaram a construir uma vida juntos, cheia de amor, propósito e significado. Eles enfrentaram desafios, é claro, mas sempre o fizeram juntos, com uma força e uma determinação que inspiravam todos ao seu redor. E no final, eles perceberam que o verdadeiro sucesso não estava em acumular riquezas ou alcançar fama, mas em viver uma vida autêntica, cheia de amor,
e conexões genuínas. Eles haviam encontrado um no outro o que realmente importava, e isso era mais valioso do que qualquer cifra ou título.